Olá, estamos no ar com o Universo Unifra. Hoje nós recebemos a vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Luziana Maranhão. Seja bem-vinda. Obrigada. A senhora está na cidade para participar da 6ª Mostra de Terapia Ocupacional aqui da Unifra. E o tema da sua palestra é o papel do terapeuta ocupacional no SUS. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse papel e também sobre os incentivos, que o governo dá para o trabalho de vocês no SUS. Ontem, nós discutimos essa palestra no sentido da gente fazer uma análise de como, do contexto histórico, como a terapia ocupacional se colocou, se projetou no Sistema Único de Saúde e como está hoje nesse sistema, analisando quais foram os avanços e quais são hoje ainda os entraves no sentido da gente colocar à disposição da população a terapia ocupacional, porque os princípios do SUS falam da questão da integralidade, da universalidade, então toda e qualquer profissão da área da saúde tem que ser acessível a toda a população. E, infelizmente, na terapia ocupacional hoje, a gente ainda vê muita dificuldade da população conhecer a terapia ocupacional e ter esses benefícios, conseguir que tenha acesso fácil a esses benefícios. Então, foi uma análise que a gente começou a fazer ontem dessa situação. Vamos explicar para as pessoas, como a senhora falou, muitas pessoas não sabem como é que é a área de atuação do terapeuta ocupacional. Vamos explicar para as pessoas de casa no que vocês atuam, qual é a função de vocês na área da saúde. Bem, a terapia ocupacional é uma profissão que tem um trânsito, trabalha na área da saúde, como também hoje na área da assistência social, como outras áreas. Mas como hoje a temática é em relação ao SUS, a terapia ocupacional trabalha com a questão do desempenho ocupacional. Então, o que é o desempenho ocupacional? A capacidade que nós temos de, durante todo o nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente ter autonomia e independência para desenvolver as atividades da vida diária, as atividades práticas da vida diária. No que se refere à minha capacidade de ter condição de cuidar da própria higiene, do meu corpo, do ambiente, da organização do meu trabalho, do meu domicílio, a minha capacidade de me alimentar só, de transitar só, de saber me comunicar com as pessoas. Então, tudo que faz o dia a dia, que a gente chama das atividades da vida diária, que é o maior enfoque da terapia ocupacional, isso que a terapia ocupacional trabalha. Então, a gente tanto atende a pessoa com deficiência, que é um contingente muito grande da nossa clientela, atender todas as pessoas que têm comprometimentos, seja neurológico, de ortopedia, traumatologia, reumatologia. Então, assim, existe toda uma ciência que a gente estuda voltada para isso, para essa independência, essa autonomia no desenvolver dessas atividades com a pessoa com deficiência. Como a gente também trabalha com o idoso, que o idoso não é uma deficiência, mas já é um ciclo de vida com muitas limitações. A memória, a cognição, tudo começa a ter alteração e é importante a gente ter um terapeuta ocupacional. E é importante o entendimento que a terapia ocupacional não trabalha só com o adoecimento, trabalha também com a prevenção. Então, nós temos várias ações voltadas para prevenir tanto o idoso de não chegar, de ter o mínimo possível de condição de limitações, a gente tentar prevenir isso, como com a pessoa com deficiência também, muitas vezes ela tem um comprometimento, mas existe a necessidade de várias ações preventivas de outros comprometimentos. Então, quanto mais cedo a pessoa com deficiência tem o atendimento da terapia ocupacional, mais independente, mais autônomo ele vai ser nas suas atividades da vida diária. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Dando esse suporte, então, e trabalhando também na prevenção. E fazendo todo esse treinamento, essa clínica em relação a essa autonomia que ele precisa Vocês trabalham junto a médicos, enfermeiros, enfim, fisioterapeutas? É importante a gente ter um trabalho junto com toda a equipe. A gente tem, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com a pessoa com deficiência, a gente tem, muitas vezes, uma aproximação maior com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, porque são profissionais que trabalham mais próximos da gente, mas a gente tem toda a interface com todas as outras clínicas. Por exemplo, a saúde mental é uma área muito grande de atuação da terapia ocupacional. A gente trabalha com pessoas com transtorno mental e com dependência química. E nós trabalhamos, quando a gente está na área de saúde mental, a gente trabalha muito mais com os psiquiatras, com os psicólogos, com os assistentes sociais. Então, dependendo da área, a gente tem todo um relacionamento com a equipe. E o gestor precisa conhecer esse trabalho. Como é que é o mercado de trabalho, principalmente para as pessoas que estão participando da mostra, que ainda são estudantes? Como é que é o mercado de trabalho? Hoje é bastante amplo a área de atuação?
Nós somos uma profissão que está vivendo um momento diferente de muitas outras. Hoje existe um problema sério no Brasil, que é a falta de cursos de terapia ocupacional. Então, a situação de desemprego hoje não afeta a terapia ocupacional, porque nós temos uma oferta grande, né, e a gente tem poucos profissionais. Hoje, no Brasil, estamos chegando perto de 17 mil profissionais. Isso é um número irrisório para atender toda a demanda do SUS. É um curso recente ainda? Não, não é um curso recente, ele é um curso... por exemplo, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, meu curso é de 62. Então, existia um curso de 59, os 2 primeiros cursos foram da BBR, no Rio de Janeiro, e da USP, né, terapia ocupacional, que são cursos começados na década de 50. Né? Então, assim, nós temos um tempo desse curso, mas o que falta é investimento dos gestores públicos e das universidades públicas, porque a gente tem também um grande contingente nas universidades privadas, mas o setor público ele é responsável pela formação de recursos humanos para as políticas públicas. E a gente ainda tem uma dificuldade de entendimento disso, tanto pelo Ministério da Educação, como pelas instituições de ensino públicas que não assumem abrir o curso de terapia ocupacional. Porque se a gente tivesse em toda a universidade pública o curso de terapia ocupacional, mais os cursos da empresa privada, a gente teria terapeuta ocupacional para o Brasil todo. E hoje a gente tem uma necessidade de terapeuta ocupacional em vários estados, tem 8 estados brasileiros sem nenhum curso, nem público nem privado, de terapia ocupacional. E assim, a gente chega a ter demandas e demandas para CAPS, para centros de reabilitação, para a NASF, né, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e a gente não tem terapeuta ocupacional para suprir essa demanda. Então, por exemplo, a gente precisa que os gestores conheçam o que é terapia ocupacional, saibam do benefício para que eles possam, na verdade, tanto abrir os cursos na instituição pública, como os gestores também absorverem esse profissional no mercado público. Porque muitas vezes, apesar de que hoje a maioria dos terapeutas ocupacionais, pelo menos em um vínculo de trabalho, eles têm um vínculo público, é uma categoria que está no setor público, mas ainda é insuficiente para atender a demanda da população. A senhora poderia nos dizer, então, que o principal desafio da profissão hoje em dia é as pessoas entenderem a importância do trabalho de vocês e ampliar esses hoje, locais de estudo, e, enfim. Hoje nós definimos a gestão desse conselho, começou dia 19 de junho de 2012, nós elencamos vários problemas da terapia ocupacional, mas as duas principais metas, uma é criar uma grande campanha nacional de divulgação da terapia ocupacional para que o gestor, todos eles, são mais de 5 mil, né, secretários municipais de saúde, fora o da assistência social, que é outra área que a terapia ocupacional hoje é reconhecida. Nós somos trabalhadores do SUAS também, né, do Sistema Único de Assistência Social, fora a área também que a gente trabalha na educação, com educação inclusiva, na previdência, com a saúde do trabalhador. Hoje a gente também está com um profissional obrigatório na equipe das penitenciárias públicas federais, né? Então, a gente tem aí vários campos de atuação, mas nós temos um problema que muitas vezes é a falta do conhecimento do que é o terapeuta ocupacional. E aí a gente vai começar uma grande campanha de divulgação nesse país para que todo gestor conheça o trabalho de terapeuta ocupacional. E o outro grande desafio é que, para ele conhecer e solicitar, ele vai ter que ter o profissional. E nós tivemos reunião com os reitores das universidades públicas estaduais para explicar. Estamos tentando uma reunião com os reitores federais para que a gente possa garantir que o setor público, que as instituições públicas federais assumam sua responsabilidade com o curso. E, em aliança com o setor privado do ensino, a gente possa fazer um grande contingente, que possa criar nesse país um grande contingente de terapeutas ocupacionais que atenda às demandas. Hoje a gente tem demanda, às vezes, no interior do Amazonas, solicitando terapeuta ocupacional, pagando salários muito altos em relação ao resto do país, e nós não temos terapeuta ocupacional para encaminhar. Então, é um grande desafio conseguir formar, né, terapeutas ocupacionais que atendam a demanda. A gente vai fazer um breve intervalo agora e no próximo bloco a gente continua falando sobre o trabalho do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e sobre esses desafios que a Luziana vinha nos falando. A gente já volta. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM, nós acreditamos na vida.
sonho, esperança, realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Estamos de volta com o Universo Unifra. Hoje nós recebemos a vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Luziana Maranhão. A senhora veio de muito longe, né? Veio de Pernambuco. É a primeira vez em Santa Maria? Em Santa Maria, sim. No Rio Grande do Sul, né, já vim a trabalho várias vezes e também a passeio. E a senhora vem justamente divulgar todo o trabalho do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. Vamos falar um pouquinho sobre esse papel do Conselho, no que vocês atuam e quais são as principais discussões que estão em voga atualmente no Conselho. O nosso Conselho, nós temos um sistema que é composto pelo Conselho Federal e 3 conselhos regionais, o CREFITO daqui é o CREFITO 5, onde a gente tem um trabalho de fiscalização da profissão, que é a função maior dos conselhos, para garantir a qualidade da assistência prestada, tanto na terapia ocupacional quanto na fisioterapia. Então, todo esse trabalho é feito e o Conselho Federal, ele desenvolve um trabalho voltado à questão macro, né? A questão da luta pelas políticas públicas, para a inserção do terapeuta ocupacional nessas políticas públicas, como também na fisioterapia, e coordenar, de uma certa forma, todos os trabalhos a nível nacional. E nós temos como função também normatizar a profissão. Então, assim, criação de novas resoluções, porque as coisas evoluem e a gente precisa ter uma legislação, né, as normas do Conselho Federal que amparem tudo isso. Então, só para dar um exemplo, quando o terapeuta ocupacional foi incluído na equipe do SUS, nós precisamos, a gente falava da parte social dentro das outras resoluções, mas a gente não tinha nenhuma resolução que fosse específica da área social. Então, foi criada uma nova resolução para que a gente desse conta de como o terapeuta ocupacional trabalharia na assistência social. Então, a gente já tem uma resolução. Acabamos de fazer um grande movimento nacional pela reformulação do nosso Código de Ética, ele foi atualizado, ele era um Código de Ética ainda da década de 70, foi totalmente discutido, consulta pública para que todo profissional pudesse participar, e hoje a gente lançou, né, e está aí o nosso novo Código de Ética da Terapia Ocupacional. Né, e o Conselho tem uma comissão parlamentar, do qual eu faço parte, e é uma comissão de assuntos parlamentares que a gente acompanha todo o projeto de lei que tem no Congresso Nacional. Seja os projetos de lei que são favoráveis à nossa profissão, seja os projetos de lei que são favoráveis à saúde, de uma forma geral, que a gente possa apoiar, ou seja, aqueles que prejudicam, né, e que a gente tem que acompanhar para que a gente possa lutar para que não sejam aprovados quando eles fazem mal ou à saúde ou às nossas profissões. Falando nisso, né, recentemente foi aprovado o projeto de lei do ato médico, que alguns conselhos de fisioterapia, psicologia, enfermagem, são contra esse ato médico, por achar que limitam muito, né, o trabalho deles com relação a esse projeto de lei. Qual é a posição do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional referente a esse ato médico? Olha, nosso conselho faz parte de uma frente dos Conselhos Federais da Saúde, que se posicionam não contra o projeto de lei do ato médico, não somos contra a regulamentação da medicina. A medicina precisa atualizar a sua regulamentação, precisa que isso seja colocado e não somos contra. O que nós somos contra, primeiro, é o entendimento que a gente vê um retrocesso nesse projeto.
A gente hoje entende a questão da saúde como um processo. E o projeto de lei do ato médico volta à visão arcaica ainda da saúde como doença, e não como saúde, como um processo com determinantes sociais. Então, a gente vê um conceito bastante atrasado, novamente, nesse projeto do ato médico. E o que tem de maior prejuízo não é que o projeto em si, a gente diga assim, a partir de hoje está tudo prejudicado, é a linguagem dúbia que o projeto tem. Em algumas questões dentro do projeto, eles deixam uma linguagem que dá várias interpretações. Então, qual é hoje o maior entrave? Tem alguns, né, dentro de entrave, mas qual é o maior? É quando no artigo 4º ele diz assim, que toda indicação terapêutica é privativa do médico. Todo profissional da saúde faz indicação terapêutica na sua área. O terapeuta ocupacional faz indicação terapêutica dentro da área da terapia ocupacional. Fisioterapia também, fonoaudiologia também, todos fazem. Então, eles deixam livre interpretação. Uma lei tem que ser clara, ela tem que ser direta. Então, nós fizemos uma proposta que incluísse o nome toda indicação terapêutica médica é privativa do médico. E houve sempre uma rejeição dessa proposta, até porque o presidente do Conselho Federal de Medicina, no Jornal do Brasil, uns anos atrás, ele fez um depoimento onde ele dizia assim, é claro que o médico prescreve para todo mundo. Quem já viu, até ele dá um exemplo com a fisioterapia, ele disse, quem já viu fisioterapeuta prescrever fisioterapia? É tudo de incoerente que pode se esperar nesse país. Você acreditar que um profissional que estuda 4, 5 anos numa determinada área, numa determinada ciência, não tem capacidade para prescrever a sua área. Agora, um médico que não viu isso, que não tem competência técnica para isso, nem legal para isso, vai ter. Então, é colocar a saúde da população em risco. Né? Infelizmente, quando um presidente do Conselho Federal de Medicina fala sobre isso dessa forma, dá uma insegurança nacional em todas as profissões. Nós vamos ser impedidos de prescrever de forma alguma. Cada um vai prescrever porque vamos continuar a fazê-lo com competência. Mas, com certeza, vai ter grandes demandas judiciais, porque esse tipo de comportamento do presidente do Conselho Federal de Medicina vai repercutir em vários outros médicos, pouco esclarecidos, pouco coerentes, porque eu convivo com vários médicos super coerentes que disseram que nunca vão se arvorar a prescrever terapia ocupacional. Né? Mas, assim, infelizmente, a gente não pode dizer que isso vai ser geral. Então, é um projeto que vai ter uma grande judicialização dentro da saúde. Vamos ter vários, espero que a gente apela para que os médicos tenham coerência, mas a gente sabe que isso vai gerar muitos conflitos, quando a gente poderia evitar. Ainda vai gerar muita polêmica e muito debate esse projeto do ato médico. Eu agradeço a presença da senhora aqui no Universo Unifra. Foi um prazer estar aqui, um prazer estar em Santa Maria, né? Eu acho que ontem eu estava dizendo que é um município que com certeza hoje simboliza muito nesse país, em relação ao respeito à vida, por tudo que aconteceu aqui. Eu espero que os gestores aqui de Santa Maria, os gestores municipais da saúde, como da ciência social, se debrucem um pouco em relação à terapia ocupacional, porque a gente teve conhecimento de que o terapeuta ocupacional é quase inexistente dentro do sistema público municipal, então a gente apela para que os gestores daqui possam se interessar, possam se debruçar sobre esse assunto, e a gente espera que Santa Maria ofereça à população a terapia ocupacional, porque hoje parece que está bem carente a terapia ocupacional aqui no município. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. O Universo Unifra fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana.